Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a nossa aula falar sobre população mundial. Quem somos, onde estamos, como vivemos, tá ok? Então vamos aí. Falar de população, nós não podemos fugir desse termo aí, demografia, certo? Então nós vamos a alguns conceitos demográficos. Por exemplo, população absoluta. O que vem a ser população absoluta? É o número total de habitantes de um lugar, país, cidade, região. Então, essa população absoluta ela vai nos dizer se o país ele é populoso ou não populoso, se ele é com relação à área também, se ele é povoado, se ele não é povoado. E aí nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, nós temos como o grande número de habitantes, os dois países mais populosos do mundo. Nós temos aí a China, com a população total de 1 bilhão 402 milhões, aproximadamente 509.320 habitantes. 509.320 habitantes. Então, a China supera e muito o Brasil. O Brasil tem 210, né? Cerca de 210 e alguns. Então, supera e muito. A Índia, que é o segundo maior, está quase se aproximando aí da China, tem 1 bi 361 milhões, aproximadamente 865.555 habitantes. Essas duas últimas aí, essas duas últimas casas, fica aproximado porque nasce gente e morre gente todo dia, né? Então, certo aí para a gente falar mesmo é que a China tem mais de 1 bilhão 402 milhões de habitantes, a Índia mais de 1 milhão 361 milhões de habitantes. Então, são a população gigantesca, né? As regiões mais populosas do mundo é o leste e o sudeste asiático, né? É onde nós vamos encontrar aqui, ó, a Índia, no sudeste, e nós vamos encontrar a China lá no leste asiático. No leste e pende também para o centro, que o território chinês é muito grande. Mas a região mais populosa da China fica no leste. Então, no nordeste dos Estados Unidos também, nós vamos ter ali algumas cidades, alguns estados bastante populosos, como Nova York, o estado de Nova York, o estado de Massachusetts. Nós vamos ter essas grandes cidades, grandes estados, né? Nova York e Massachusetts são estados. E nesses estados aí, nós vamos ter também as cidades populosas, como Nova York, que é a capital do estado, Boston, que é a capital de Massachusetts, e nós vamos ter outras cidades bem populosas lá nos Estados Unidos. E no noroeste da Europa, nós também vamos ter regiões bem populosas. Não populosos, o pequeno número de habitantes, nós vamos ter Portugal, com 10 milhões de habitantes, Austrália, com 19,5 milhões de habitantes. Regiões não populosas, nós vamos ter Amazônia, Patagônia, Sibéria. E o que são isso aqui? Grandes vazios demográficos, áreas florestadas com bacias hidrográficas, florestas. Aqui nós vamos ter desertos, que é um deserto, o deserto da Patagônia. E aqui é um grande deserto gelado, né? A Sibéria. Então são chamados vazios demográficos, ok? Mais alguns conceitos aí, nós vamos ter aí a densidade demográfica, é a média de habitantes por quilômetro quadrado. Então, quando nós vamos falar de densidade demográfica, nós vamos fazer uma divisão da população pela área, certo? Densamente povoado, elevada densidade demográfica. Nós temos aí o Principado de Mônaco, que é uma cidade-estado, né? Que é o mais densamente povoado do planeta. Vai ter uma densidade aí
de mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade muito grande. Se nós formos levar em consideração aí a densidade demográfica do Brasil, é 22 habitantes por quilômetro quadrado. Lá em Mônaco tem mais de 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil não é um país povoado, certo? O Brasil é um país populoso, no entanto, não é povoado. Por que ele não é povoado? Porque a sua área ela é enorme e na sua área nós temos muitos vazios demográficos, como por exemplo a Amazônia. Nós temos aí as bacias hidrográficas, são vazios demográficos. As grandes fazendas são vazios demográficos que contribuem para essa densidade, na verdade pouca densidade demográfica. Singapura é uma outra cidade-estado, tem uma densidade de mais de 6 mil habitantes por quilômetro quadrado. Bangladesh é uma cidade lá da Ásia, vai ter uma densidade de 975,1 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma densidade muito alta. Regiões delta do rio Ganges, leste da China, noroeste da Europa, são as regiões mais densamente povoadas. E fracamente povoadas, ou seja, com uma densidade baixa, nós vamos ter a Mongólia, 1,66 habitantes por quilômetro quadrado, a Austrália, 2,51 habitantes por quilômetro quadrado, Canadá, 3,11 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que o Canadá ele tem um território gigantesco e muitos vazios demográficos, né? Nós temos lá o norte do Canadá congelado, a Argentina vai ter aí o deserto da Patagônia, mas o território dele não é tão grande e a população é uma população média, então ele vai ter uma concentração demográfica aí de 13,49, muito superior à do Brasil, né? O Brasil ele tem um território enorme. Todos os lugares populosos são necessariamente, não são, eu errei, todos os lugares populosos não são necessariamente povoados? É uma pergunta, desculpa. Então, se todos os lugares povoados são necessariamente povoados? Não, não são. Existem locais que são superpovoados, mas que não são povoados. Quando ocorre um descompasso das condições socioeconômicas na população em relação à área ocupada. E aí vai ocorrer um superpovoamento. Recenseamento ou censo é o levantamento ou coleta periódica de dados estatísticos dos habitantes de um determinado lugar. Então, a cada 10 anos ocorre o recenseamento ou censo aqui no Brasil. Estava para ocorrer, né, o censo agora esse ano, que é de 10 em 10 anos, então ocorreu o último censo em 2010 e agora em 2020 ocorreria o novo censo. Inclusive o governo liberou a verba para o IBGE já estava lançando o edital para o concurso para a contratação temporária da mão de obra, mas com a pandemia aí tudo vai ficar para mais tarde. Então vamos esperar, porque ninguém vai querer estar recebendo recenseador em sua residência e até mesmo o recenseador não vai querer estar se arriscando, né? Então é consenso de aguardar esse período aí, aguardar esse momento passar para depois fazer o censo que o Brasil precisa. Taxa de natalidade é a relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Então, nós vamos ter aí a taxa de natalidade, fazer aí a divisão entre o número de nascidos, o número de nascidos vivos, viu? Porque tem o número de nascidos mortos também, ocorridos em um ano, e o número de habitantes. E aí a taxa de mortalidade, nós vamos ter a relação entre o número de óbitos ocorridos em um ano e o número de habitantes. Então os bebês nascidos mortos vão entrar nesse cálculo aí. E vão entrar também no cálculo da expectativa de vida da população. E aí nós vamos ter densidade demográfica e distribuição da população. São duas coisas diferentes, certo?
a distribuição da população, a forma com que ela está espalhada sobre o território, e a densidade demográfica é o número de ocupação desse espaço. Então, nós vamos ter aí uma densidade, que seria a relação, a divisão do número absoluto de habitantes pela área. E aí daria a densidade demográfica. E a distribuição da população seria a forma com que ela está ocupando esse território, certo? E aí nós temos aí, países com maior número de habitantes em milhões. Aqui nós temos os menores. Esses países são pequenininhos, mas quais são os países, os maiores? Os 5 primeiros. China, que é o primeiro. A Índia, que é o segundo, passa dos bilhões. Estados Unidos, Indonésia e o Brasil estava para perder aí essa 5ª colocação para o Paquistão. Eu acredito que quando for revelado aí agora o censo, em 2021, nós já vamos ter, se ainda não atualmente, né, porque as notícias agora são outras, mas eu acredito que o Brasil vai perder esse status de 5º colocado no ranking da população nos próximos momentos aí. Eu acredito que até o próximo ano o Brasil vai ser a 6ª maior e não a 5ª maior população do planeta, perdendo esse status para o Paquistão, que é esse paizinho aqui, ó, que está ao lado da Índia, certo? Por quê? Porque a população do Brasil, ela está estagnada, ela está perdendo fôlego. O Brasil, a população não está mais crescendo como estava, ao contrário desses países aqui da Ásia, que a população cresce de forma assustadora. China, Índia, Indonésia, Paquistão, Afeganistão, esses países árabes aqui do norte da África. Então, a população só está crescendo e crescendo muito. E aí nós temos uma cidade lá da Índia. Veja a forma da concentração sobre o território. A densidade muito grande sobre o território, muita gente. E aí eu coloquei uma imagem aí falando sobre o crescimento. Mais na frente eu vou mostrar a vocês. O crescimento demográfico é a intensidade, o volume e as consequências desse crescimento nos últimos 150 anos. E, em particular, nos últimos 50 anos, atingiram proporções impressionantes. O crescimento contínuo ao longo do tempo, ritmo de 75 milhões por ano. Então, por ano, nós estamos tendo aí um ritmo de acréscimo de 75 milhões de habitantes por ano. Então, é muita coisa. Desde o surgimento da espécie humana até o ano de 1830, a população mundial atingiu 1 bilhão de pessoas. Observe aí, 1830, a população atinge 1 bilhão de pessoas. O segundo bilhão é alcançado em 97 anos, em 1927. Desde o surgimento da espécie humana até 1830, ela atinge 1 bilhão. E aí, em 97 anos, ela vai atingir o segundo bilhão. Observe que o crescimento aí já está ganhando velocidade. E o terceiro em 33 anos. Então reduziu aí para 33 anos o acréscimo de mais 1 bilhão de habitantes na população, por volta de 1960. De lá para cá, a população dobrou em menos de 40 anos, nos anos 2000. E a população mundial deverá atingir a marca dos 8 bilhões em 2025 e 10 bilhões até 2060, segundo projeções da Organização das Nações Unidas, da ONU. Então, é um crescimento demográfico muito grande, muito acelerado. E nós temos aí o crescimento demográfico contínuo ao longo dos anos. No ano 1, depois de Cristo, 250 milhões de habitantes.
1650, 500 milhões de habitantes. 1850, 1 bilhão de habitantes. 1950, 2,4 bilhões de habitantes. 1990, 5,2 bilhões de habitantes. 2000, 6,1 bilhões de habitantes. 2011, 7 bilhões de habitantes. 2020, atualmente, 7,7 bilhões de habitantes. 2050, a projeção é de 9,7 bilhões de habitantes. Então, é muita coisa. Aí, no caso de 2020 para 2050, nós vamos ter o acréscimo de 1 bilhão aí a cada 15 anos. 1 bilhão de habitantes a cada 15 anos, é muita coisa. Fatores do crescimento demográfico. Para entendermos melhor como se processa o crescimento e a estabilização do crescimento demográfico, fato que os especialistas chamam de transição demográfica, é importante analisarmos as fases do crescimento demográfico. Aí nós vamos ter a fase 1, que é o crescimento lento. Essa fase vai desde os primórdios da humanidade até o final do século XVIII, cujas características são alta natalidade e alta mortalidade. Então, no início, nós vamos ter essa alta natalidade, então nascia muita gente, mas em consequência morria também muita gente. Por conta disso, não se tinha um crescimento vegetativo alto, o crescimento vegetativo era baixo. Então é aquele período em que os nossos avós falam que as pessoas tinham 10 filhos para criar 4 ou 5, porque os outros morriam por infecção ou outra situação qualquer, ocasionando baixo índice de crescimento demográfico. Nessa época, a expectativa, a esperança de vida era também baixa. Acredita-se que na Grécia e na Roma Antiga, as médias de vida eram de apenas 25 anos. Certo? A expectativa de vida das pessoas era de 25 anos nesse período aí. Fases do crescimento demográfico. Segunda fase, ou fase do crescimento rápido, caracterizada pelas elevadas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Nesse momento aí, as taxas de natalidade vão se manter. O que vai alterar aí, nessa segunda fase do crescimento rápido, é que vamos reduzir aí a taxa de mortalidade. Nessa fase ocorre grande crescimento da população e hoje a maioria dos países subdesenvolvidos encontram-se nela. Os países desenvolvidos industrializados da Europa Ocidental, os chamados desenvolvidos velhos, foram os primeiros a atingir essa fase, principalmente no século XIX, ao passo que os países desenvolvidos novos, Estados Unidos e Canadá, Rússia e Japão, ela ocorreu na primeira metade do século XX e nos países subdesenvolvidos a partir da segunda metade do século XX. O que é que vai acontecer aqui? O avanço da medicina, os medicamentos, antibióticos, tudo isso vai promover aí uma redução na taxa de mortalidade. Consequentemente, a taxa de natalidade permanece e aumento da expectativa de vida, certo? Ocorre primeiro nos países ricos, né, que tinham dinheiro, condição de acesso a esses medicamentos, que não são baratos, e aí depois se estende para o resto do mundo. E aí nós temos a terceira fase, que é a chamada estagnação, caracterizada pela baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Então, aumento da expectativa de vida, vamos ter aí uma redução na taxa de natalidade, resultando em baixíssimo crescimento e até mesmo em estagnação do crescimento populacional. A transição demográfica aqui se encontra concluída. Hoje estão nessa fase os países desenvolvidos, a maior parte deles com taxas de crescimento muito baixas, geralmente inferiores a 1%. Pode ocorrer também nulas e até mesmo negativas, certo? O que é que vai contribuir para isso aí? Nós vamos ter aí os métodos contraceptivos,
o planejamento familiar, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, ela entra no mercado de trabalho, vai fazer parte dessa situação aí corporativa e aí vai adiar a maternidade, certo? E aí nós vamos ter baixas taxas de natalidade e também baixas taxas de mortalidade. E aí nós vamos ter o esquema da transição, né? Taxas elevadas, natalidade e mortalidade, e aí reduz primeiro a mortalidade e a natalidade ela vai ser reduzida depois. Na primeira fase, segunda fase, isso aqui é o apogeu da transição, né? Que é o espaçamento maior, e aí nós vamos ter agora a terceira fase. Isso aí são as pirâmides etárias que mostram aqui, crescimento rápido da população. Então, a base é o nascimento de bebês, e aí vem aqui, e o topo da pirâmide são os idosos. Aqui é o crescimento rápido. Países subdesenvolvidos, Guatemala, Nigéria, aqui já é uma base com crescimento lento. Estados Unidos, Austrália, Canadá. Então, você observa que o nascimento já reduz, mas a mortalidade, que aqui nasce muito, mas começa a diminuir, isso quer dizer o quê? Mortalidade alta. E aí, aqui nós vamos ter uma mortalidade baixa e uma alta expectativa de vida. Observe que aqui as pessoas elas irão viver mais do que aqui. E aqui nós vamos ter aí o crescimento negativo. Tem muito mais adultos e idosos do que crianças nascendo, certo? Isso aqui, crescimento nulo. Tem mais criança, mas ela vai se mantendo, as crianças, os adultos, até aqui, quando começa o envelhecimento. Crescimento demográfico nos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, tem ocorrido uma transformação na estrutura familiar. A taxa de fecundidade é baixa, permanecendo em torno de 1,5 filho por mulher. Muitos países apresentam taxas inferiores a 2,1 filho por mulher, mantendo assim estabilizado o tamanho da sua população, levando em consideração que isso é uma média. Então, as pessoas elas vão ter em média aí 2 filhos, né? 2,1 filho. Ou seja, tem algumas pessoas que têm 3, outros que têm 1 e tem muitos que não têm até mesmo nenhum. Isso é uma média, né? A média você soma tudo e divide pela quantidade de casal. A urbanização, nós temos aí fatores que contribuem para a diminuição da taxa de fecundidade. A exigência da vida urbana, como eu falei, a vida corrida do mercado de trabalho, o aumento da escolarização, que pode levar a maior acesso a métodos de planejamento familiar. Então, quanto mais escolarizado for o casal, com certeza menor será a probabilidade de ocorrer aquela gravidez indesejada, não planejada, certo? E aí, se eles têm os objetivos profissionais deles, eles vão com certeza retardar essa gravidez. E a incorporação das mulheres no mercado de trabalho, o acúmulo de trabalho dentro e fora do lar. Então, ela deixa a gravidez, a gestação, mais como segundo plano, certo? E aí nós temos o surgimento das teorias demográficas. A primeira teoria demográfica ela vai surgir aí lá na Grã-Bretanha por volta de 1750, que é a pioneira. Na Revolução Industrial tinha pouco mais de 5 milhões de habitantes. Desde então o processo de crescimento populacional foi rápido. Em 1840 atingiram mais de 10 milhões de habitantes. Meio século depois, passava a marca de 20 milhões. Essa tendência generalizou-se nos demais países europeus, que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. Com base na observação da etapa inicial desse processo, surgiu a mais polêmica teoria sobre o crescimento populacional, a teoria malthusiana. E aí nós temos
o Malthus, né? O Thomas Robert Malthus. A teoria malthusiana foi publicada na Inglaterra em 1798 pelo economista e sacerdote anglicano Thomas Robert Malthus, que estava preocupado com os problemas enfrentados por seu país durante a Revolução Industrial, êxodo rural, desemprego, aumento da população e etc. Malthus expôs sua famosa teoria na obra Um Ensaio sobre o Princípio da População, na qual atribuiu toda a culpa caótica da situação social de então ao excessivo crescimento dos pobres. Então, para ele, o problema da população era os pobres, né? A teoria malthusiana se fundamenta na relação entre crescimento populacional e meios de subsistência, apoiado nas seguintes premissas. Primeiro, o primeiro caso não seja detida por obstáculos, guerra, epidemia. Caso não haja esses obstáculos, aí a população tende a crescer, segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos haveria uma duplicação dessa população. Segundo, os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, só podem aumentar segundo uma progressão aritmética. E aí, Malthus ele propunha o quê? A erradicação da pobreza e da fome por meio do controle da natalidade e outras medidas como casamentos tardios, número de filhos compatível com os recursos dos pais, etc. A teoria de Malthus é caracterizada como antinatalista e conservadora, certo? O que Malthus queria dizer é o seguinte, que quando ele diz que a população cresceria em uma progressão geométrica e os meios de subsistência de forma aritmética, ele queria dizer o quê? Que a população ela ia seguir a progressão geométrica, por exemplo, e cresceria, qual seria a razão aí? Seria 2. Então, iria 2, 4, 6, 12, então ela iria crescendo dessa forma. E na aritmética, qual seria aí a razão? Seria 1. Então, iria 1, 2, 3, 4, 5. Então, o crescimento dos meios de subsistência seria bem menor do que o crescimento populacional. Então, ele pregava aí a diminuição, né? As críticas à teoria de Malthus aí, o crescimento geométrico da população previsto por Malthus não ocorreu. A produção de alimentos ultrapassou os 3% e a medida do crescimento populacional anual. Nos últimos 20 anos ficou em torno de 2%. Então, a Europa e as demais áreas desenvolvidas do mundo mostraram que o desenvolvimento econômico, reformas de bem-estar social são fórmulas para deter o crescimento populacional e não da forma com que ele pregava. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.